Começa agora o Direito Conectado, o podcast do ABFF. Aqui, a gente traduz o direito para que ele se conecte de verdade com a sua vida. A gente sabe que a perda de um ente querido é um momento muito difícil, mas também é quando surgem várias dúvidas jurídicas sobre bens, guardas de filho, pensão, impostos e tudo que envolve esse momento difícil. No episódio de hoje, nós vamos te explicar com acolhimento e clareza o que fazer quando alguém da família falece e por que o inventário é um passo necessário e muitas vezes urgente. Renata, a gente, enfim, sabe que todo falecimento envolve uma dor, um sofrimento muito grande, e a gente vê muitas vezes que as famílias demoram muito, né, para tomar conta do passo seguinte, né, do primeiro passo mais importante, que seria efetivamente dar conta do inventário. Como é que tem sido a sua prática no escritório em relação a isso? Então, o inventário é uma coisa muito misteriosa para todo mundo, né? Primeiro que falar de morte já é muito complicado. Sempre quando eu vou falar sobre esses assuntos que se remetem, né, à morte, à sucessão, as pessoas, mas já vai falar de morte, mas a pessoa vai morrer, né? Nossa, está agorando. E, na verdade, as pessoas, elas demoram muito pela falta de conhecimento, né? O inventário, ele é obrigatório. Na verdade, os bens, quando uma pessoa falece, ele já é transmitido automaticamente, né? E o inventário é um instrumento para que você regularize essa transmissão, né? Seja ela de imóveis, de dinheiro em contas e outros bens. Então, as pessoas demoram a procurar por falta de conhecimento, sem saber que o inventário é obrigatório, sem saber que existe um prazo para recolhimento do imposto. E aí, às vezes, as pessoas chegam lá no escritório falando: eu esperei passar o luto, eu esperei passar a dor para ver essas questões. Só que quanto mais você demora, além de ter uma multa, né, porque a gente tem prazo, o imposto ele é estadual e cada estado tem lá as suas diretrizes para aquele imposto. E aí no Rio de Janeiro a gente tem 60 dias a partir da data do óbito para fazer o recolhimento do imposto. Se você não faz o recolhimento nesse prazo, você paga uma multa de 10%, e aí passando de 180 dias ela vai para 20%. Então, quer dizer, às vezes a pessoa chega lá, o pai já faleceu 6 meses depois, eu esperei passar o luto, eu esperei passar a dor para ver essas questões, e aí acaba, né, custando mais do que deveria. A pessoa não tem a menor ideia que vai ter esse gasto, Não, vai não ter tem. essa multa desse imposto. Não tem, E aí, quando chega lá para a gente já nessa situação, às vezes ela não quer nem contratar, mas eu não tenho esse dinheiro, e aí isso é uma outra coisa que as pessoas não sabem, que o inventário ele é pago pelo espólio, né, pelo conjunto de bens da pessoa. Então, assim, se você, seu ente querido faleceu e ele tem bens e tem dinheiro em conta e você não tem como custear aquele inventário, você precisa ter ciência de que não é você que vai custear o inventário, né? É o espólio do falecido que vai custear. Esse custo ele não é transferido para os herdeiros, né? E a gente tem mecanismos dentro do direito sucessório que a gente pode antecipar valores para pagamento de custas, para pagamento do imposto, né? E se ele só tiver bens, por exemplo, bens imóveis, aí não tem dinheiro em conta para pagar esse custo do inventário. A gente pode pedir, sei lá, para pagar depois, para fazer um parcelamento. Então, quando a gente se depara com um caso desse, o que eu faço? Primeiro, a gente vai ter que ser judicial para a gente requerer uma gratuidade de justiça, se a pessoa for hipossuficiente, né, se ela não tiver condições de pagar as custas judiciais, e aí antecipar, porque aí lá no final, com a venda do imóvel, ele pode ter esse valor restituído. Mas se ela não tiver condições de pagar essas custas e não conseguir a gratuidade, tem um enunciado do TJ que diz lá, o 27, se eu não me engano, que as custas elas podem ser custeadas ao final do processo. Então, o que a gente pode fazer no trâmite desse inventário? Pedir
a venda, pedir um alvará judicial, uma autorização do juízo para vender esse imóvel, para que ela custeie os custos do inventário. E é importante falar que o inventário ele não é só as custas, não é só o ITCMD. Né? Se você tem uma pessoa que faleceu e que ela tinha vários bens, você tem a manutenção desses bens, você tem o IPTU, né? Tem condomínio, que a gente sabe que dívida de condomínio ela é passível de penhora do imóvel se você não pagar, e, enfim, pode sofrer uma execução por conta dessa dívida. E aí não são os herdeiros que custeiam essas despesas, entendeu? Essa manutenção desse imóvel. É o espólio. Então, assim, tem dinheiro em conta, você pode pedir ao juízo um alvará judicial para que seja sacado esses valores, só que você tem que comprovar para que vai ser destinado aqueles valores, né? Para você manter a manutenção desses imóveis, pagar, né, as despesas. E aí também tem a questão do registro, né? Porque quando sai o inventário, o formal de partilha, o que a pessoa tem que fazer? Tem que ir no cartório do RGI para registrar aquele formal de partilha no imóvel, porque se quiser vender o imóvel depois do inventário, o imóvel ele tem que estar, né, com registro do inventário. Então é mais um custo. Quer dizer, envolve muita coisa. Pelo que eu estou entendendo, desculpa, pelo que eu estou entendendo do que você está explicando, Renata, eu acho que às vezes as pessoas adiam a solução, né, dessa questão, uma solução que é necessária sob o ponto de vista jurídico para a transmissão do imóvel, dos bens, né, da pessoa falecida, com medo de um custo. Né? Mas isso, na realidade, esse custo não é da pessoa, não é do herdeiro, né? Não, assim, sim, se eu tiver um ente querido que faleceu, não sei o quê, não é do meu dinheiro em tese que vai sair isso. Eu posso até fazer isso por uma liberalidade minha, né? Mas não é disso. Então, às vezes, as pessoas adiam com medo do imposto, com medo do custo, enfim, né? Até mesmo de pagar advogado, que a gente sabe que tem gente né, que foge, né, da gente, infelizmente. Né? Mas só que aí acaba que ela vira uma bola de neve, né? Porque o problema fica maior ainda. Muito maior. E você sabe, Lu, que até os honorários advocatícios, eles podem ser descontados do espólio. Até os honorários advocatícios, entendeu? E tem uma questão assim que as pessoas não sabem também, que são dois tipos de inventário. Tem o inventário judicial e tem o inventário extrajudicial. Tem alguns requisitos para que seja realizado de forma extrajudicial e, se não puder, vai ser judicial. Mas no extrajudicial você também pode adiantar o pagamento, esses valores em conta para pagamento, né? Você antes faz uma escritura de nomeação de inventariante e aí essa pessoa vai ter poder para movimentar a conta, entendeu? Do falecido, tem que ser por escritura pública. E aí ela vai ter esse poder de movimentar os valores do falecido para custear aquele inventário extrajudicial. Então, até nisso, o inventário judicial é mais vantajoso e não vai sair do bolso do herdeiro. E as pessoas não sabem disso. E eu não culpo nem as pessoas porque é uma coisa que não se fala. As pessoas têm muito medo de falar de morte, né? Quando se fala de morte... E uma coisa assim que eu acho que é cultural, é que se você fala de sucessão, se você fala de bens, a pessoa está viva aí, já está pensando nos meus bens, já está pedindo a minha herança sem nem que eu tenha morrido. Nem morri ainda. Nem morri ainda, E isso é assim, é uma coisa que é por falta, eu vejo realmente que é por falta de conhecimento. Se a pessoa soubesse como é bom se planejar, sabe, para que tudo fique resolvido, e aí eu não falo assim, eu vou ter que distribuir meus bens em vida e tudo, não, é só você deixar as coisas organizadas, entendeu? Os imóveis registrados, entendeu? O carro no nome direitinho, porque assim, acontece cada coisa que a gente vê na prática e não acredita, e quando vê não acredita, continua não acreditando, que às vezes a pessoa faleceu, né, tem carro, tem casa, pode não ter dinheiro, e a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero fazer um inventário só do carro.
Ah, não, mas eu não quero fazer inventário de tudo, só do carro. E aí você vai olhar o carro nem no nome do falecido tá. Não foi nem transferido. Não foi nem transferido, sabe? Então, assim, são questões que se você tiver conhecimento, e aí eu acho super importante o papel do advogado nessa questão de consultoria, porque a informação, ela vale muito, né? Eh, no caso, às vezes a pessoa está doente, é uma doença que pode ser um câncer, né? Um câncer que você sabe que não tem mais jeito, é um tratamento paliativo. Se você procurar um advogado para saber como funciona essa sucessão, como funciona o inventário, você pode adiantar muita coisa, sabe? Deixar as coisas organizadas para que quando, né, você falecer, a sua família não vai passar por tantos percalços por causa da burocracia do inventário, que infelizmente hoje ainda é muito burocrático. A gente vai ter um episódio específico que a gente vai falar mais profundamente sobre planejamento sucessório, né? Que é essa organização que a Renata está comentando aqui, que eu acho muito importante a gente falar sobre ela, né? Mas eu queria antes só. A Renata comentou muito aqui, né? Do imposto, do imposto, do imposto. Agora, que imposto é esse, né? Esse imposto é o ITCMD, né? Que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, que é um imposto devido aos estados, né? A Constituição prevê que ele é um imposto que é pago aos estados e ele pode ter, né, uma alíquota progressiva ou não. E aí vai variar muito da legislação de cada estado, né? No Rio de Janeiro, ele pode chegar a 8%. O Rio de Janeiro já aplica há alguns anos a tabela progressiva do imposto. E, assim, existem mecanismos até que não são muito, né, comuns, mas existem mecanismos de eventualmente você pedir parcelamento, né, desse imposto. Então, assim, é muito importante que a gente a gente sabe que saber, né, dessa questão do imposto assusta, né? Imposto, ninguém gosta de pagar imposto, né? Quem é que gosta? Ninguém. Mas é muito importante que você pense que isso você postergar isso lá para frente vai ser muito pior, né? A Renata já falou aí que se isso for por muito tempo, né, você pode chegar a uma multa de 20%, né, sobre isso. Tem uma questão que é legal falar, é que, às vezes, o custo do inventário, quando ele está muito atrasado, leva 40% dos bens. Só de imposto, de manutenção, de IPTU, de condomínio, de IPVA de carro. Quando a pessoa vê, assim, metade do patrimônio vai ser utilizada para pagar despesas. Entendeu? Porque postergou muito aquela questão do inventário. E as pessoas têm que ter em mente também que o imposto, ele não é um impeditivo para fazer o inventário, sabe? O Cefaz, ele facilitou muito esse pagamento desse imposto, né? Tem parcelamento, tem alguns casos de isenção, tem alguns casos de pagamento ao final, sabe? Agora mesmo você consegue fazer um inventário por arrolamento, que quando todos os herdeiros estão de acordo, que vai sair a sentença homologatória do inventário e você ainda não vai recolher o imposto. Você vai recolher o imposto ao final mesmo, quando sair a sentença homologatória. Então, quer dizer, tem uma facilidade, sabe? Não é, as pessoas acham mesmo que o imposto vai ser um impeditivo. Não é um impeditivo, né? Eu acho que o maior entrave, assim, das pessoas é achar que o dinheiro vai sair do bolso dela. Isso As pessoas sempre acham que o dinheiro vai sair do bolso dela. Ah, porque meu irmão não quer pagar nada, porque meu irmão não cuidou do meu pai e da minha mãe, isso é muito injusto, agora ele vai vir aqui, eu vou ter que pagar o inventário para ele ter a parte dele. Então, assim, eu acho que é isso que impede, assim, que as pessoas resolvam logo essa situação, entendeu? E aí, Tainara, assim, a gente está falando aqui, né, desse assunto extremamente delicado, né, mas que também tem conexão aí com o direito previdenciário, né, que eu acho que é importante a gente colocar isso. Todo mundo pode ser herdeiro, todo mundo pode ter uma pensão, como é que funciona isso? Enfim,
batendo na madeira, se meu pai falece, eu posso ter a pensão do meu pai? Como é que funciona isso na prática? Inclusive até para essa questão, minimizar esses eventuais custos que a pessoa de repente tenha que antecipar, né? Às vezes, se não tem esse dinheiro em caixa, como a Renata falou, do falecido, vai precisar vender um bem, vai precisar fazer alguma coisa para gerar esse recurso financeiro para custear o inventário, e a pessoa não vai demorar um pouco, né? Isso vai ficar travado. O inventário, que já é um processo demorado, pode demorar ainda mais por conta dessas questões. E a pessoa, ela pode ter um benefício do INSS, né, que vai auxiliar também com essas despesas, né, e as demais despesas, que a falta de um ente querido, a falta de uma pessoa que integra ali o núcleo familiar, traz com a morte, né? Então, digamos que seja uma família de pai, mãe e filhos. O marido morre, a renda que ele tinha, né, ele trabalhava, vai fazer falta, né, naquela família. Então, o INSS, ele tem o benefício de pensão por morte, que é devido aos dependentes do segurado, né? E quem são esses dependentes para a lei? Quem depende economicamente dessa pessoa. Então, existe na legislação uma divisão em classes desses dependentes. A primeira classe, ela é composta pelo cônjuge ou companheiro e filhos. Filhos menores de 21 anos, em regra, né? Depois de 21 anos, eles perdem essa condição de dependente, ou filhos de qualquer idade, inválidos ou com alguma deficiência mental, intelectual. Essa classe, ela tem uma dependência presumida. O que isso significa? Presume-se que a pessoa depende economicamente daquele segurado que faleceu, mas cabe prova em contrário, né? Se for comprovado que não há essa dependência, a pessoa pode não ter direito à pensão por morte. E aí, as outras classes são pais e irmãos, né? As classes, elas são excludentes. Então, digamos assim, se o segurado morreu e deixou cônjuge, companheiro e filho, pai e irmão, quem vai receber são os cônjuges, companheiros e filhos. Os pais e irmãos só recebem na falta dos dependentes das classes anteriores. E a dependência da classe 2 e da classe 3, ela precisa ser comprovada, ela não é presumida. Então, vamos dizer que eu tenho um esposo, meu esposo falece e nós não temos filhos. Eu vou herdar, certo? Agora, se eu faleço, digamos assim, e não tenho filhos nem esposo, meus pais podem herdar se eles comprovarem que dependiam economicamente de mim. Você sabe que quando eu trabalhava em um outro escritório, uma mãe procurou a gente para fazer o requerimento de pensão por morte, porque ela era empregada doméstica e morava com a filha e dependia da filha porque ela ganhava um salário mínimo, né? Ela era analfabeta e tudo. Nós não conseguimos a pensão para ela. Todas as despesas no nome da filha foi para a segunda instância e eles entenderam que ela não comprovou que ela dependia economicamente da filha, tudo comprovado, nós não conseguimos a pensão para ela. Acontece. Aí você está falando que é presuído, mas tem casos que não se consegue, né? Tem que estar tudo muito bem documentado, tanto administrativamente, né? O primeiro passo, ele começa no requerimento administrativo, né? O dependente, ele pode ir lá sozinho no INSS, através das plataformas digitais, fazer esse requerimento, mas ele tem que instruir esse processo, ele tem que anexar os documentos certos, né? Os documentos que vão comprovar efetivamente o direito dele. Você até estava comentando comigo sobre o caso de uma pessoa que foi pedir uma pensão por morte e aí juntou uma certidão de casamento. Foi o seguinte, foi a cliente no escritório e é aquela questão que não quer pagar advogada, né? A gente até comenta agora, atualmente tem muito golpe de advogados e aí eles pagam um golpista, mas não querem pagar uma consultoria do advogado. Ela procurou a gente querendo fazer o pedido administrativo. E quando nós cobramos, porque o advogado cobra também, na verdade nem foi eu, porque eu não faço o previdenciário, foi o advogado que trabalhava comigo. Quando ele cobrou os honorários para fazer o pedido administrativo, falou assim, não, minha filha vai fazer. Ok. O que acontece? Ela juntou os documentos e caiu em exigência.
E a filha dela recebeu um SMS pedindo para juntar a certidão de casamento atualizada. O que a filha fez? Foi lá e juntou a certidão que já tinha juntado. Porque ela absorveu só a certidão de casamento, ela abstraiu o atualizada. E as pessoas nem sabem que tem certidão atualizada, que tem que atualizar, enfim. E ela juntou de novo. Foi indeferido. E aí, Tainara, o que acontece? Tem aquela questão que você tem que dar entrada, eu acho que você pode falar melhor, parece que tem um prazo para dar entrada para receber desde a data do óbito da pessoa. E aí passou esse prazo, né, porque teve esse indeferimento, e aí ela procurou a gente de novo, falando que queria entrar judicial, porque tinha sido indeferido. E quando eu analisei os documentos, falei, olha, vocês não cumpriram a exigência. Não, eu cumpri. Falei, não cumpri, eu tinha que ter juntado a certidão atualizada. Ah, mas eu juntei. Falei, não, você juntou novamente a certidão desatualizada. E aí ela, não, eu vou tentar de novo então. E aí conseguiu, mas aí não conseguiu os atrasados. Esse até, assim, acho que essa semana, né, tomou conta aí das redes essa polêmica de um post do INSS que falou muito sobre, não, você não precisa de ninguém para fazer não precisa de ninguém para fazer. Esse exemplo aqui que a Renata colocou é o exemplo clássico da importância de você ter uma consultoria, né, de um advogado, de você ter assessoria de um advogado para te auxiliar nisso, né? Porque aí ela perdeu dinheiro na prática, né? O serviço está lá, o INSS disponibiliza a forma de você pedir sozinho, mas ele não te orienta como você tem que pedir isso de uma forma correta. E se ele puder não pagar um benefício, é melhor do que se puder, né, se tiver que pagar. E sobre essa questão que você falou aí, Renata, tem 2 pontos importantes para a gente ressaltar. Por que o INSS pede uma certidão de casamento atualizada? Porque quando a pessoa faz o divórcio, fica averbada na certidão, no cartório do registro civil, que ela se divorciou. E quem é o dependente é o cônjuge ou o companheiro. Então, quando você está divorciado, você só consegue receber pensão por morte se você tiver uma decisão judicial fixando uma pensão alimentícia para o cônjuge ou companheiro divorciado, não para o filho. Né? Então, se você é separado judicialmente ou até separado de fato, a gente consegue usar, né, a comprovação de que se você recebe uma pensão alimentícia, que é diferente da pensão por morte, você pode também receber a pensão por morte do INSS. Sabe um caso também que eu já vi? A esposa recebia a pensão por morte do marido e apareceu uma companheira. Pediu para comprovar, a união estável foi reconhecida e aí ela conseguiu dividir a pensão. Olha que loucura. E aí essa cliente foi nesse escritório querendo, achando uma injustiça, que ela não tinha que dividir a pensão, porque o marido, que eles eram separados de fato. Sim, isso que eu quer dizer, se eles fossem casados. E aí, o que ela fez? Ela pegou, quando ele faleceu, ela foi lá e fez o requerimento. E eles já estavam separados de fato, já tinha alguns anos, uns 7 anos que ela me falou. E ele tinha uma companheira. E foi comprovado. E o que me causou estranheza é que ela não perdeu, não, tá? A pensão não, mas ela teve que dividir. Ela não perdeu, provavelmente, porque ela conseguiu comprovar a dependência econômica. Mesmo separado de fato, ele devia dar algum auxílio financeiro para ela se manter, né? Acontece muito isso. Mesmo que não seja uma decisão judicial, homologada judicialmente, acontece na prática do homem sair de casa, constituir outra família, mas continuar ajudando financeiramente a família anterior. Mas né? O que ela fez? Ela fez o requerimento como se casada fosse. Foi lá, atualizou a certidão e aí teve o reconhecimento, aí teve a decisão judicial para dividir a pensão. O INSS cumpriu, mas sem que suspendesse a pensão dela. E aí ela queria ainda entrar com ação para tirar a companheira. Isso aí são questões de família, né? Briga e casos de família. Mas em relação a esse prazo que você mencionou que ela não conseguiu receber os atrasados porque ela precisou fazer um novo requerimento, primeiro a gente tem que deixar claro aqui uma coisa. A lei que vai determinar qual é a regra daquela pensão por morte é a lei da data do óbito do segurado, porque essa legislação ela muda muito, né? Mudou muito durante os anos, então a gente está explicando aqui nesse momento a lei que está vigente hoje, né?
mas cada caso é um caso. Precisa ser analisado de acordo com a lei da data do óbito. Então, hoje, como é que é atualmente? A pessoa, ela tem, o cônjuge ou companheiro, ele tem até 90 dias para dar a entrada no pedido de pensão por morte e receber o pagamento desde a data do óbito. Esse prazo é um pouco maior, é de 180 dias, quando quem pede é um filho menor de 16 anos, porque é absolutamente incapaz, não, relativamente incapaz, né? Você pode dizer melhor do que eu. E aí, o prazo é um pouco maior. Mas se a pessoa perde esse prazo, não significa que ela vai perder a pensão. Ela vai receber, ela pode dar entrada a qualquer tempo. 10 anos depois da morte do segurado, ela pode pedir. Mas ela vai receber o pagamento do requerimento para frente. E uma dúvida que surgiu agora. Se ela faz o requerimento durante esse prazo de 90 dias, e por algum motivo é indeferido, porque assim, o INSS é uma caixinha de surpresas. A pessoa pode ser casada, está apresentando todos os documentos, e ele cismou que ele indeferiu e acabou. E aí ela vai judicial, vai para o processo judicial. E a gente sabe que demora 2, 3 anos e tem uma sentença de procedência. Ela vai receber todos esses... Então, isso daí é uma questão polêmica que foi agora decidida, né, pelo STJ no tema 1124, da data da fixação dos efeitos financeiros para requerimentos administrativos, né? Isso vai depender da juntada dos documentos. Por exemplo, se nesse primeiro requerimento administrativo ela juntou todos os documentos corretamente, os documentos necessários, e de forma correta, e mesmo assim o INSS errou na análise e negou, e ela entrar com ação judicial, vai retroagir a data do requerimento administrativo. Pode ser que a ação dure 2 anos e ela vai receber desde o requerimento administrativo. Agora, se ela juntar no processo judicial algum documento que era essencial para a análise do direito lá na esfera administrativa, vai contar só a partir da citação no processo judicial e ela vai perder esse tempo aí do requerimento administrativo. Esse é um assunto, né, que dá pano para manga, né, Tainara? Assim, eu acho que a gente vai ter que colocar essa questão especificamente de pensão por morte, porque são muitos detalhes técnicos, né, muita coisa que a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que a gente pode deixar isso para um próximo episódio, né? E aí, quem tiver, né, algum assunto específico, alguma dúvida, coloca nos comentários, porque a gente vai tratar disso com certeza em algum episódio. Tem alguma dúvida especificamente sobre inventário, sobre pensão por morte? Coloca aí que a gente com certeza vai te responder. Em um episódio, a gente não consegue tratar tudo o que a pensão por morte exige. Ainda falta falar muitas coisas sobre o valor do benefício, como é feita a divisão desse valor entre os dependentes, o que acontece se um dependente perde o direito à pensão e o outro continua, sobre questão de acumulação de benefício de cônjuge e companheiro, como eu relatei que houve uma mudança significativa agora com a reforma da Previdência de 2019. Então, a gente vai trazer esse assunto aqui no canal em outros episódios e continuem acompanhando o Direito Conectado.